Oi, gente, boa tarde. Aqui é boa tarde, né? Dependendo do horário que você me veja, pode ser bom dia, boa noite, boa tarde. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Ainda com tosse? Tudo bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Estão me vendo aqui com cara de lambisgoia, de cabelo molhado ainda. Acabei de tomar meu banho. Estou aqui ainda com o cabelo molhado. Mas sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje o assunto é para falar do Brasil. Brasil, Zil. Essa terra que eu tanto amo. Um país que me acolheu com tanto, tanto amor há muitos anos atrás, um país no qual eu vivi por 30 anos. Para quem conhece minha história, sabe que, independente de eu ser angolana de coração, angolana, que obviamente, como costumo dizer, são 3 gerações angolanas, não é? Avós angolanos, pais angolanos, eu e meu irmão angolanos. E estou aqui neste canal sempre brigando feio, falando tanto de Angola. Tenho 30 anos de Brasil, portanto, eu fui para o Brasil em 75, na época da guerra, na época em que tantos angolanos saíram de Angola com o decorrer da guerra, e meu pai escolheu o Brasil como um país com, na época, muitas oportunidades. Naquela época, um país que não estava passando pelo que hoje está passando, e assim como o Brasil, infelizmente, hoje o mundo está passando por tantos momentos difíceis, não é? Mas naquela época o Brasil estava, assim, numa fase muito boa, e meu pai realmente escolheu o Brasil como um país que tinha tudo, tudo para não só a nós, como a tantos angolanos receber bem, muito bem. Era um país em ascensão. E assim fomos para o Brasil. Passado relativamente pouco tempo, eu conheci um rapaz que, por sinal, foi capa de um dos últimos vídeos, que vocês vão ver que eu falo do caso Ana Hickman. E a capa desse vídeo sou eu com ele quando eu me casei, um pouco antes de me casar, na porta de um hotel, que por sinal foi até o hotel que nós escolhemos quando nós íamos nos casar. Então, desculpe, estou com tosse mesmo. Quando nós fomos escolher o hotel para lua de mel, aquelas coisas que noivo faz, né? Estávamos tratando de tudo e na saída nós tiramos aquela foto que é a capa do vídeo do caso Ana Hickman. E quem tirou essa foto foi a minha priminha, e estou eu e ela abraçados. É a capa do vídeo de Ana Hickman, que fala se no amor precisa apanhar, é algo assim, né? Para usar uma capa que fale de amor, eu usei a capa onde estou eu e, no caso, meu ex-marido, porque eu, passado 14 anos, vinha me separar do pai dos meus filhos, né? Mas, no caso, é ele. Bom, voltando à história, portanto, no Brasil, eu, passado 1 ano e meio, quase 2 anos, eu cheguei ao Brasil em 75, quando foi em 76 para 77, mais ou menos, 77, acho que foi 77, 77, 77, eu conheci ele, né, o pai de meus filhos, vinha me casar, né, e com o meu casamento, como ele era engenheiro, né, ele estava em Salvador, eu morava em Salvador, e com o casamento fomos obrigados, quer dizer, fomos obrigados não,
ele, por ser engenheiro, vivia sendo transferido. Uma hora ele estava em Salvador, outra hora ele ia para outro lugar, e ele logo a seguir foi transferido para a Amazônia. Para mim foi um choque absurdo, porque eu era uma menina, uma flor de estufa, apesar de ter passado por uma guerra brava, como tantos angolanos, né, em Angola, e mas estava naquele momento vivendo um drama, porque afinal de contas tinha vivido a guerra de Angola. Quando nós chegamos a Salvador, ao Brasil, eu estava naquele momento em que estávamos todos juntos de novo, eu e os meus pais, porque tínhamos atravessado um momento complicado de afastamento, eu principalmente do meu pai, porque meu pai tinha ficado um pouco afastado, tanto de mim, quanto do meu irmão, quanto da minha mãe, e depois houve a reconciliação. E aquele momento para mim tinha sido, ou estava sendo muito importante, estar perto do meu pai. Com o conhecimento do meu marido, né, do meu namorado e depois marido, ah, eu não queria, mesmo casando, eu não queria me afastar dos meus pais. Mas quando ele diz, não, olha, infelizmente eu sou transferido para a Amazônia, eu estava achando que a Amazônia era ali na esquina, né? E quando começa a ver no mapa as distâncias dentro do Brasil, eu fiquei assim extremamente assustada, para não dizer quase que apavorada. Chorei muito. Ah, e chorei mais ainda, porque eu tinha uma avó muito brincalhona, a minha avó materna, que começa a me mostrar como era a Amazônia, né? Então, já televisão, tudo aquilo que a gente em Angola não tinha, ela começa a me mostrar fotos e informações de como era a Amazônia. E eu começo a ficar realmente apavorada. Ele me diz, olha, nós vamos morar numa cidade chamada Santarém. E a minha avó, que era uma mulher muito, muito culta, vai até uma biblioteca e começa a trazer livrinhos, né? Com informações como era Santarém, o que tinha na cidade de Santarém, o tipo de transportes que eram usados na região da Amazônia, principalmente as embarcações, né? E a minha avó brincava muito comigo, mas fazia de propósito para me assustar, né? Dizia, olha, quando você precisar de um hospital, você não precisa, porque o hospital é um barco. E existia realmente esse barco, né? E eu comecei a ficar apavorada, gente. Eu falei, eu acho que eu não vou casar, eu prefiro fugir do casamento, né? Então, a minha avó brincou muito comigo e aquela forma de brincar acabou sendo até um preparo para eu encarar a possível ida para a Amazônia. Porque, ao mesmo tempo em que ela me assustava, o meu ex-marido ficava preocupado com essa possibilidade, né? Epa, ela não vai querer casar comigo, né? Mas no fundo foi um preparo, afinal de contas eu tinha sido uma menina que tinha atravessado a guerra, e não era de fugir à raia, como se diz. Resumo desta história: casei e me preparei e fiz a minha lua de mel logo para começar entre a cidade de Belém e já não tive assim muita escolha. Belém e depois Manaus. Portanto, já era praticamente na região. Depois embarquei, para quem conhece o Brasil, então já vai saber o que eu digo. Depois embarquei de Belém para Santarém, num desses barcos. Portanto, eu fiz a travessia, em vez de ir de avião, que poderia ter ido de avião, eu fiz a travessia de Belém para Santarém de barco. Nesses barcos próprios que atravessam o rio, eu vou vos mostrar um vídeo e vão entender por que eu estou falando tudo isto. Então, eu fiz a travessia de Belém para Santarém, num destes barcos. Esta travessia demora pelo rio, tá? Pelo rio na Amazônia, demora 36 horas. Foi uma aventura? Foi, né? A única vantagem é que normalmente estes barcos, não é todo mundo que aluga uma cabine, né? Normalmente todo mundo usa a rede, né? Dorme em rede, e poucos fazem o uso de uma cabine, porque é caro. Mas eu estava em lua de mel, ele alugou, obviamente, e não seria diferente, alugou uma cabine, né? E
e fomos, portanto, fizemos a travessia nesse barco que vocês vão ver aqui logo neste vídeo. Morei durante praticamente 2 anos na Amazônia, na cidade de Santarém. Pude conhecer, portanto, Belém, Manaus, dei uma parada no Amapá, naquela região. Teve uma outra cidade ali que eu conheci, que agora me fugiu, Macapá. Macapá, não é Amapá, Macapá. E estas foram as áreas que eu mais conheci ali na região. Se me perguntarem, você gostou de morar na Amazônia? Foi assim, depois que você entra lá, eu entrei e no início eu levei um choque, né? Porque o barco, quando chegou na cidade de Santarém, ele para já praticamente na praça da cidade, né? Você desce e já sai andando, porque você está no centro, pelo menos naquela época. Você já estava no centro da cidade. Você já sai andando de malinha debaixo do braço, você já estava no centro da cidade. Então, para mim, era tudo muito estranho, né? Eu morava numa avenida que era a avenida principal da cidade. Tirando aquela avenida, era tudo palafitas e de terra batida. A única avenida que tinha asfalto era a avenida onde eu morava. Portanto, para mim foi uma grande aventura. Eu sempre tive muita aventura na minha vida. Eu sempre fui, hoje eu digo, muito privilegiada. Mas se vocês me perguntarem como foi para ti morar na Amazônia, eu digo que foi um pedaço do céu que eu vivi na Terra. Foi maravilhoso, foi a época em que eu tive o meu macaquinho, o Fred King Kong, foi uma época em que eu vi extremos entre um lado muito pobre, mas um pobre, como é que eu posso dizer, com muita dignidade, porque na Amazônia existe um tipo, ou existia, porque faz muitos anos que eu não vou, a Amazônia é um tipo de pobreza que tinha muita dignidade, né? Mas existia também muita riqueza. Naquela época, o meu marido, porque eu era casada, ele sempre foi muito louco, muito aventureiro, em todos os sentidos. Então, ele foi visitar um garimpo de ouro, me convidou, eu falei, vou não, porque entre tantas aventuras que eu já vinha ouvindo da minha avó, que também já sabia de tudo isso, as avionetes que iam para os garimpos, né? Aqueles garimpos não tinham pistas, né? E como você sabe, a Amazônia é aquele mato verde. Reparem no que eu digo, é aquele mato verde. Vocês vão se surpreender com o vídeo. Portanto, isso na minha época, né? Então ele me disse assim, olha, filho, é assim, nós vamos visitar um garimpo e eu vou comprar uma pepita de ouro para você e uma para mim, e um fio de ouro. E realmente ele comprou. Mas temos que ir ao garimpo, porque no garimpo o preço é bem abaixo do que quando você sai do garimpo. Mas você tem que ir ao garimpo. Aí ele, até ali eu estava entusiasmada, porque eu queria conhecer como era um garimpo, né? Só que ele falou, é assim, nós vamos pegar avionete, né, no aeroporto, e depois, quando você entra na avionete, quando você está chegando na região, ele vai descendo e depois, quando ele vai se aproximando das árvores, depois ele embica, quase de ponta, mira numa certa região entre as árvores. Vamos imaginar que aqui na região dos Anéis, né? E ele vai descendo de bico, né? E ali tem um sinal, o pessoal lá embaixo, ele, com o rádio, ele vai sinalizando o pessoal de baixo, o pessoal dá sinal de luz aqui embaixo e ele vai embicando. E eu perguntei para ele, mas lá embaixo tem uma pista, né? Obviamente, para o aviãozinho aterrar. Ele falou, não, é tudo terra, batido, não tem pista como no aeroporto. E eles é que já sabem que ali é o ponto de aterragem. E eu falei, como assim não tem pista? Não, eles já sabem, eles conhecem aquilo de cor salteado. E eu perguntei, mas como é que você sabe de tudo isso? Porque ela é que me falou. E eu falei, você é louco, você vai assim, sem saber, acreditando na palavra dos outros, e se acontece algum acidente? Bom, eu falei, não, obrigada, não vou, e fiz de tudo para que ele não fosse, e ele falou, não, eu vou.
Portanto, ele era muito aventureiro e eu ficava assim apertadinha, porque tinha medo de perder o marido num acidente desses, e ele foi. Quando ele voltou assim, transfigurado. Na hora em que eu fui ao aeroporto para pegá-lo, ele ainda não tinha cor no rosto, né? Porque eu estava lá esperando ele. Então ele ainda vinha sem cor, né? Tava ainda, o sangue ainda estava para chegar no rosto dele, né? E o comandante do voo, porque era um comandante mesmo, brincando e dizia: Filó, dá-lhe uns tapas para ver se o sangue sobe, porque na hora da subida também tem a pista. Eu chamo de pista, mas aqui não tem pista. Eles vêm e depois chega uma certa altura que eles embicam e sobem. E tanto na descida quanto na subida, o meu ex-marido, no caso, levou aquele baita susto. Portanto, até isso e até chegar ao aeroporto depois de Santarém, ele levou esse susto. E depois ele contou: não, realmente eu levei um susto, você bem que me avisou, mas aquele momento em que ele esteve no garimpo, em que ele viu como é que se fazia a produção dessas pepitas de ouro, toda a mineração do ouro, toda a riqueza que existe, portanto, na região da Amazônia, é simplesmente fantástico. Ele ficou deslumbrado. E ele ficou tão deslumbrado, e para quem tem poder aquisitivo, para comprar pepitas, que no fundo eles fazem como relíquias mesmo, que você pode comprar para presentear outras pessoas, eles fazem coisas para com que são relíquias para você, eles fazem aquilo para revender mesmo, né? Uh, ele ficou encantado, mas ao mesmo tempo ele pensou: isto são riquezas tão bonitas do solo que não deveriam quase ser vendidas, né? E ele comprou uma para mim, comprou outra para ele e comprou um fio junto, óbvio, porque aquilo era para a gente usar. Mas depois pensou: não, isto é quase que uma exploração. Ele não concordou, digamos assim, ele não concordou muito com aquilo que ele estava vendo, porque viu ali uma exploração. Comprou aquilo só para, já que tinha ido até lá, para não dizer não vou levar nada, comprou aquilo que ele realmente estava se propondo, que era uma para mim, outra para ele, e não quis, sentiu, como é que eu posso explicar? Ele sentiu ali uma máfia, né? E não quis ir mais além do que isso, né? Até porque viu que estava havendo um certo número de carregamentos. E pronto, acabou, fez aquilo como uma forma de presentear a esposa e comprar uma para ele, parou ali. Quando chegou, comentou isso, né? Além do susto. Portanto, no restante, morar na Amazônia tinha esse lado. O lado pobre da Amazônia era uma pobreza singela, era uma pobreza com muita dignidade. Existia pobreza, existia, mas existia sempre por parte do governo, naquela época, uma cobertura que dava um certo equilíbrio a essa pobreza que a gente via, até porque na Amazônia nós vemos muito, o povo é um povo indígena, portanto nós vemos muitos índios, nós vemos uma eu tinha uma funcionária que eu achava um barato, era uma índia, né? Eu nunca imaginei na minha vida ter uma índia trabalhando comigo na minha casa, portanto era normal, nós vemos essa turma, mas era uma pobreza singela, era uma pobreza bonita, era uma pobreza meio que caricata, era diferente. E hoje eu vejo uma Amazônia, que é isso que eu vou vos mostrar. E eu me pergunto: onde está o Brasil de antigamente? Onde está o Brasil que eu conheci? O Brasil que a minha família procurou, o Brasil que tantos angolanos procuraram. E não é só os angolanos, porque nós fomos pessoas que chegamos ao Brasil e fomos realmente muito bem recebidos pelo povo brasileiro, muito bem recebidos até pelo próprio governo. Mas hoje eu questiono o próprio governo brasileiro em relação àquilo que é de vocês, brasileiros. E questiono o governo deste senhor que se diz presidente da República e que hoje está fazendo o quê com a Amazônia? Agora vocês vão entender o porquê que eu falo. De uma Amazônia que eu morei, de uma Amazônia que eu tanto amei, de uma Amazônia que eu tanto respeitei, de uma Amazônia que eu acho que o Brasil inteiro amou e ama.
e a Amazônia que eu hoje estou encontrando. Vamos ver? Vamos lá. Eu pus o paninho para que vocês não vejam. Quem me mandou é um amigo meu, que também morou no Brasil, também angolano, tá? Também angolano, e me mandou esse vídeo. Amazônia, ao lado do maior rio do mundo e dentro da floresta com a maior biodiversidade do planeta. Agora imagine que o maior rio do mundo secou. E a maior floresta que existe está queimando. Isso parece filme de ficção científica, mas é triste dizer que é exatamente isso que está acontecendo neste momento aqui na Amazônia. Os rios estão secando e os peixes estão morrendo por falta de água e por contaminação de mercúrio, consequência do garimpo ilegal. A floresta está queimando por ações criminosas. Os animais mais incríveis do mundo estão morrendo. O ar deste lugar, que deveria ser o mais puro do mundo, hoje deu lugar à fumaça. As pessoas estão ficando doentes. Enquanto o governo libera bilhões para deputados e empresários e o Congresso ataca reservas florestais, a Amazônia pede socorro. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver sido poluído, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se compra. Nos ajude a chamar a atenção do governo. Compartilhe esse vídeo. O mundo precisa saber a verdade. É isso. Deu para ver, né? A Amazônia de antes. Estamos falando de uma extensão monstruosa. A Amazônia é monstruosa. A Amazônia secando. Peixes, tudo morrendo. As árvores. E acreditem, é simplesmente maravilhoso quando você está chegando no aeroporto de Manaus ou no aeroporto de Santarém. Você não consegue olhar para baixo, ou não conseguia? E você não conseguia, eu estou falando já no passado, né? Você não conseguia ver o chão. Quando estava sobrevoando aquela região da Amazônia, você não conseguia ver terra, porque era só árvores. Agora não. O desmatamento é tão grande, que é assustador o que estão fazendo com a Amazônia. Senhor presidente, eu ainda te chamo senhor presidente. É difícil acreditar, porque hoje em dia no Brasil, tudo é processo, né? A gente não pode falar nada no Brasil. Tá pior que Angola. O que vocês, Partido dos Trabalhadores, que dizem fazer tanto, ou querer fazer tanto pelo povo, em nome do povo, e assim o rei que o parta, estão fazendo pela Amazônia. Vocês não fazem nada pelo povo, e muito menos pela Amazônia. Isso sem contar as populações que lá vivem. São as primeiras a serem atingidas. Estamos falando da Amazônia, isso sem contar as populações que lá vivem. E acreditem, são muitas. Isso sem contar o mundo selvagem. E o quanto a Amazônia sendo atingida também nos atinge. A Amazônia é o coração do Brasil. Que tristeza ver a que ponto um país tão bonito, uma potência tão grande como o Brasil, pode deixar uma Amazônia morrer. É triste ver um governo
esquerdista deixaram o Brasil afundar. Um beijo grande a todos. Até o próximo vídeo.